Pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Amém, igreja. Você pode assentar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia na primeira carta de João, primeira epístola de João, no capítulo 3. 1 de João, capítulo 3. É o texto que o Senhor me falou, tocou no meu coração, para trazer à igreja neste final de tarde, e daqui a alguns instantes, quase início de noite. Amém? Amém, igreja. Se você estiver sentindo qualquer coisa que possa estar impedindo o livre agir do o Espírito de Deus, aí onde você está, mesmo sentado, apresente diante do Senhor, fale para o Senhor. Senhor amado, levantamos as nossas mãos, apresentando diante do Senhor toda e qualquer circunstância, porque o Senhor é maior, o Senhor tem muito poder, o Senhor tem todo o poder, no céu e na terra, em todos os lugares. Repreendemos agora e ministramos vida, ministramos saúde física, emocional e espiritual a cada uma dessas vidas, no nome de Jesus, amém. Amém. 1 de Pedro, capítulo 3, farei a leitura apenas dos versículos de 7 a 9, é um texto muito conhecido do povo de Deus, e o apóstolo João, sob inspiração divina, ele começa: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Amém? Meus amados irmãos, sob inspiração divina, o apóstolo Paulo transmite à igreja militante não somente a necessidade de estar buscando ao Senhor, de estar na presença do Senhor, de estar louvando ao Senhor, de estar adorando ao Senhor. Isso só acontece quando colocamos a nossa vida em suas mãos. O Deus que existe não é um Deus que está distante, não é um Deus indiferente a tudo o que tem acontecido no mundo. Ele conhece muito bem tudo aquilo que está acontecendo. Ele conhece muito bem a situação dos seus filhos. E é por intermédio do testemunho do apóstolo que o Senhor ratifica o seu interesse, cuidado e proteção a cada um dos seus filhos. Deus não tem filhos prediletos, não. E quando o Senhor declara, quando Ele ratifica o seu interesse, cuidado e proteção para com os seus filhos, Ele também nos fala, Ele também nos diz, que mesmo aqueles que ainda não o reconheceram, que não declararam a Jesus Cristo como o Senhor, único e suficiente Salvador, Ele assiste. E quando a gente pensa nisso, isso nos faz lembrar o texto que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, nos versículos 5 e 6. O Senhor falando através do profeta: eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não me tenha admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Amém?
No texto, Isaías é usado por Deus, que expressa a sua determinação em agir, capacitando a todos, mesmo aqueles que não o reconhecem como Deus. Uma das coisas que leva a Deus a fazer isso é que ninguém vai chegar diante dele e poder alegar, poder dizer que nunca ouviu falar do Deus eterno e do seu plano de salvação. E isso também nos mostra, igreja, a grande responsabilidade que nós temos diante do Senhor. Como discípulos de Cristo, a responsabilidade de proclamar a sua palavra. E eu tenho dito aos irmãos que não é suficiente somente falar, mas nós temos que viver conforme essa palavra. É por isso que nós temos a Jesus Cristo, o homem, como nosso modelo. Aquele que em nada errou, aquele que não teve nenhum pecado, precisa ser o nosso modelo de vida. E o Senhor, Ele comprova a sua divindade para com todos os seres humanos, e mais uma vez ressalto, sem fazer acepção de pessoas. Amém? Igreja amada do Senhor, Jesus Cristo veio ao mundo para revelar o Pai. Jesus Cristo veio ao mundo para dar vida eterna a todos aqueles que creem no seu Filho unigênito. Jesus Cristo veio ao mundo para entrar em comunhão com todos e reconciliar aqueles que estavam separados uns dos outros. A mensagem do Senhor Jesus é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de paz, é uma mensagem de vida, é uma mensagem de vitória, é uma mensagem de reconciliação. E porque o Senhor nos faz mais do que vencedores, eu sempre gosto de ressaltar, isso não significa que tudo o que queremos, conseguiremos, conquistaremos, ou que Ele nos dará tudo aquilo que apresentamos diante dEle como nossas petições. Agora, o plano de salvação contempla a todos, e a condição para arrepender-se de pecados, ela é estendida a todos aqueles que declaram e reconhecem a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Como igreja de Cristo, não podemos nos esquecer disso. Não podemos deixar passar desapercebido que a nossa vida está no altar do Senhor, não somente por alguns momentos, algumas horas, alguns dias, mas em todo o tempo. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos feitos templos do seu Santo Espírito. Então, igreja, a vinda de Jesus ao mundo não foi restrita, mas ampla. E a sua extensão, ela ultrapassa a todos os limites da imaginação humana. E como se não bastasse, o Senhor eterno, Ele contempla a todos aqueles que declaram a Jesus Cristo como o Senhor, o único e suficiente Salvador. Ele contempla, Ele dá a prerrogativa de sermos seus filhos, aleluia. Eu entendo que o filho adotivo é filho duas vezes, porque ele é filho por uma determinação de amor daqueles que o têm como filho. Amém? Esse é o propósito do Senhor. É como, irmãos, que amor tremendo, que amor indescritível, onde o Criador se faz homem para buscar e salvar o ser criado que deliberadamente saiu da sua presença no sentido de desobedecer. O Senhor leva muito a sério a questão da fidelidade, a questão da obediência. É por isso que está escrito na sua palavra, que mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. As determinações divinas, elas continuam válidas e continuarão eternamente.
Você tem escutado aqui continuamente, porque é o próprio Senhor Jesus quem declara que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca. A palavra permanece. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa que todos nós conhecemos. Ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele estava tão determinado a seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, que ele estava completamente conscientizado de que toda a sua vida estava nas mãos do Senhor, estava sendo dedicada ao Senhor. Portanto, ele lança um desafio: podem olhar para mim. O apóstolo Paulo lança esse desafio, porque eu estou imitando a Cristo. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Sabe, irmãos, a única maneira que temos para que nos tornemos imitadores de Cristo é pela prática da justiça proveniente do Deus eterno. Amém? A prática da justiça proveniente do Deus eterno. A justiça que vem do próprio Deus. Então o Senhor nos garante, o Senhor nos diz, e Ele ratifica isso continuamente, de que todo aquele que tenha Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, é nascido de Deus. E quem é nascido de Deus torna-se justo mediante o sacrifício substitutivo de Cristo lá no Calvário. Pensar o seguinte: aquele que nunca teve pecado, aquele que não errou em absolutamente nada, o seu Pai o faz dele pecado, para que nele sejamos feitos justiça e santidade provenientes do próprio Deus. É quando a gente para e pensa um pouco, deve vir à nossa mente: como estou vivendo? Como estou procurando viver? Como estou tratando o meu próximo? Qual o exemplo que estou sendo dentro da minha própria casa? Sabe, irmãos, como seres espirituais que somos, como seres imortais, o nosso espírito é imortal, mas o corpo é mortal. Mas como seres espirituais, precisamos estar plenamente conscientizados de que somente em Cristo somos libertos do poder, do pecado e da morte eterna. Não existe nenhuma outra situação, não existe nenhuma outra condição, não existe nenhuma outra possibilidade. Uma vez em Cristo, significa que o pecado deixou de ter domínio sobre a nossa vida. Continuamos pecadores, sim. Entretanto, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado, porque a presença do Espírito de Deus faz toda a diferença. Aleluia! E essa diferença é feita a partir do mais profundo do nosso ser. Não é uma diferença que faz questão de mostrar que é diferente, mas é uma diferença onde as pessoas percebem que realmente há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Diferença entre o justo e o ímpio. Amém? Não esqueça disso que eu vou falar, eu vou falar agora pela segunda vez. Quem pratica a justiça segundo Cristo é justo. Quem pratica a justiça segundo Cristo é justo. Então, o que Paulo estava falando lá aos Coríntios está correto e vem reverberando e falando conosco através do Espírito Santo na sua palavra em nossos dias, no terceiro milênio. Então, é verdadeira determinação que precisamos imitar a Cristo
em todo o nosso procedimento. Em todo o nosso procedimento significa o quê? Pensar, pensamentos que alimentamos, falar, palavras que proferimos, agir, atos que praticamos. Amém? Amém, Cristo. Misericórdia, Jesus da glória. Eita Deus, amigo. Parece uns 4 pulos aqui, estava todo mundo, né? Eita. Não, irmãos, o que muda não é o pulo. O pulo pode existir? Sim, claro, por que não? Mas o que muda é a presença do Senhor em nossa vida, rendendo graças ao seu nome, independentemente das circunstâncias. As adversidades sempre existirão. As lutas, sim, fazem parte da vida. Ah, Deus, a certeza da presença divina em nosso ser deve fazer toda a diferença. Toda a diferença. Diferença em tudo. Qual eu agora passo a ver a vida, enxergar a vida sobre o quê? Sobre a ótica espiritual. Na certeza absoluta de que estamos vivendo aqui e que todas as dificuldades hão de passar, todas as aflições passarão, e o Senhor nos garante viver eternamente em sua presença. Irmãos, nós estamos vivos. Nós estamos vivos. E o fato de estarmos vivos significa que com alegria, e não por algo externo, mas com alegria devemos celebrar ao Senhor em todo o tempo. Eu não estou dizendo que é gargalhar em todo o tempo, não, mas eu estou dizendo que é celebrar o Senhor em gratidão, em ações de graças, em testemunho do seu poder, da sua força, do seu amor. Aleluia, aleluia. Nós não podemos vê-lo, mas somos abençoados com as suas ações. Interessante que o Senhor diz que é para viver por fé, não é para viver por sentimento, não é para viver por arrepio, não é para viver pelo corte, mas é para viver por fé. Viver por fé. O desânimo vem, mas ele não pode encontrar lugar para ficar, ele não pode encontrar lugar para morar, porque o que mora aqui é o Espírito Santo de Deus. O que habita em cada um que está em Cristo é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação e todo aplauso. Aleluia. Olha, irmãos, o mundo pensa que nós estamos na pior, mas na realidade nós estamos na melhor. Temos a Jesus Cristo como a nossa viva esperança, nos tornamos templos do Espírito Santo e temos a promessa divina de vida eterna. Como se isso não bastasse, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E como se isso não bastasse, ele disse: eu vou para o Pai, e quando eu for para o Pai, então ele vai enviar a meu pedido o outro Consolador, que permanecerá com vocês por toda a existência. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo é a nossa viva esperança. Quem nele crê tem a vida eterna. Quem nele crê não é condenado, mas verá a vida. E sabe, irmãos, terceira vez, quem pratica a justiça segundo Cristo é justo. Quem pratica a justiça segundo Cristo é justo. Então, irmãos, todos nós que estamos em Cristo não podemos dar lugar ao pecado, porque, como diz o texto bíblico, o pecado não faz mais parte da nossa atmosfera, da atmosfera da nossa vida. E isso tem que ser uma ação contínua e crescente. Aleluia. O mundo tem tantas coisas boas para oferecer,
coisas maravilhosas aos olhos, mas no final, o seu fim é amargo como fel. O Senhor garante a presença hoje, amanhã, depois e eternamente. É diferente do mundo, que tudo que dá, toma de volta. Mas tudo que o Senhor nos dá, permanece conosco para sempre. Louvado seja o seu santo nome, aleluia. Agora, irmãos, baixar a guarda nessa guerra, nas batalhas que enfrentamos, significa achar que não é mais importante ler a Bíblia. Para que ler a Bíblia? Eu já sei o Salmo 23, eu já decorei João 3,16, eu já sei qual é o Salmo primeiro, eu decorei o Salmo 91 totalmente. Jesus, baixar a guarda nessa batalha significa que não precisa mais orar. Para que orar se Deus conhece todas as coisas? Significa que não precisa mais jejuar. Significa que não precisa mais consagrar. Irmãos, tudo isso é necessário e jamais negociaremos com o inimigo da nossa vida. Não pode existir um evangelho em parte. Ou ele é no todo, ou ele não é. Ou estamos em Cristo ou não estamos. Não posso estar parte em Cristo e parte no mundo, não. Tem que ser em Cristo, gente. As pessoas lá fora se decepcionam e permanecem decepcionadas porque não tem o Salvador como nós temos. Que coisa tremenda ser templo do Espírito Santo. O Senhor está presente em todos os momentos, em todos os momentos. Ele não se afasta, Ele não se afasta. Mas Ele não pode nos acompanhar se formos a lugares que Ele determina que não devemos ir. Precisa entender isso. Por que a gente fala tanto em guardar o coração? Porque é do coração que procedem as saídas da vida. Se começarmos a guardar coisas no coração que entristecem, que aborrecem, que decepcionam, não, irmãos, não somos coitadinhos, pobrezinhos, lançados à própria sorte, não. Somos filhos do Deus vivo, aleluia. Somos seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E as lutas, pode aplaudir, é para o Senhor. Para o Senhor, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Irmãos, existem pelo menos 2 propósitos principais para que essa carta do apóstolo João fosse escrita. A primeira delas, alertar a igreja dos erros doutrinários e exortar os salvos para a necessidade da busca da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Obedecer a palavra significa crescimento, conhecimento espiritual e temor a Deus. Eu tenho dado uma definição muito rápida, muito simples, mas que abrange tudo. Temer a Deus é amá-lo com respeito. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é estar firmemente determinado a resistir a todo mal. Temer a Deus é ter posição, não é ficar em cima do muro. Temer a Deus é estar determinado a passar por seja quais forem os sofrimentos. Mas temer a Deus significa ter a certeza absoluta de que, fechando os olhos aqui, abriremos imediatamente face a face com o Senhor. Temer a Deus significa: eu estou determinado a seguir os passos do meu Salvador. Aleluia.
A graça de Deus está disponível para todos. A história bíblica nos mostra homens e mulheres que foram alcançados por essa graça que é maior do que a vida. Mas essa graça tremenda não nos impede, não impede que os problemas, que as lutas venham. A graça não impede isso, mas a graça nos assiste em tudo na nossa vida, nas decepções, nas enfermidades, nas alegrias, até mesmo nas dúvidas. A graça de Deus está nos assistindo. Irmãos, quanta coisa tremenda o Senhor tem nos dado. Esse Deus que criou todas as coisas e que não conhece impossíveis. Então a vida com Cristo é vivida por meio da fé. E está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Igreja, o maior e eterno milagre operado por Deus é o da salvação. Então, como discípulos de Cristo, somos convocados para transmitir ao mundo a nossa experiência, mostrando que o Senhor, Ele tem poder para nos livrar, nos guardar, nos proteger e transformar por completo a nossa vida. Você crê nisso? Agora, irmãos, nunca esqueça que proclamar o Evangelho significa estar determinado a procurar falar como Jesus falou. Eita Jesus! Andar como Jesus andou. Eu não estou falando no andar, no caminhar. Eu estou falando no andar, no viver. Eu estou falando no falar a verdade. Eu estou falando procurar viver conforme os ensinamentos bíblicos. Aleluia. O novo estilo de vida é o estilo de vida, é um princípio de vida sob a direção do Espírito Santo. Agora não mais a vontade da carne, não mais a nossa experiência, mas agora a certeza absoluta de que está em submissão ao Espírito Santo. É o que podemos fazer de melhor para a nossa própria vida. E somos nós que ganhamos, aleluia, tudo aquilo que o Senhor conquistou lá no Calvário e nos dá gratuitamente. Quando Jesus estava ali no Calvário, Ele não somente levou os nossos pecados e iniquidades, mas Ele cumpriu toda a lei que jamais poderíamos cumprir. Ele cumpriu. Ele cumpriu. É por isso que Ele é o nosso resgatador. É por isso que Ele é o nosso salvador. É por isso que Ele é o nosso redentor. É por isso que Ele é a nossa viva esperança. Eu me lembrei agora do livro de Demos Shakarian, né? Escreveu há muitos anos. Eu tive o privilégio de conhecer aquele homem, apertar a sua mão. Ele escreveu um livro que é tremendo, que tem como título O Povo Mais Feliz da Terra. Deixa eu perguntar uma coisa, e você responde aí na sua mente, no seu coração. Você faz parte do povo mais feliz da terra? Então, se fazemos parte do povo mais feliz da terra, a nossa esperança é viva, a nossa esperança é real, a nossa esperança, ela nunca morre, porque ela já venceu a morte e ressuscitou com as chaves da morte e do inferno, e assentada à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercede por nós, aleluia. Isso é pouco? Não, não é pouco não. Aí eu me lembrei agora de uma criança que disse: é muito mais que muito. Ela estava dizendo que era muito mais do que se podia imaginar. É muito mais do que tudo que a gente pode pensar. Aleluia.
Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Então, jamais nos esqueçamos de que as lutas, aflições fazem parte da vida, e que o Deus de toda a esperança nos faz transbordar de toda alegria e paz em nossa fé. Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa. É propósito divino que aprendamos a esperar e confiar no seu agir. Eita Deus! Ele trabalha para que a gente aprenda a esperar e confiar nas suas promessas. Significa confiar na sua palavra, aleluia. O mesmo Espírito que guiou Jesus no deserto, o mesmo Espírito que o ressuscitou ao terceiro dia, habita em nós, aleluia. Habita, ele não vem por alguns momentos, ele habita em todo aquele que tenha Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Aí o Espírito Santo faz o quê? Ele nos dá a revelação da palavra, ele nos ensina, ele nos faz lembrar da palavra, e ele nos fortalece para que possamos resistir no dia mau. Jamais nos esqueçamos, igreja amada do Senhor, que a vida abundante procede do Deus de toda a esperança, e que o Deus de toda a esperança é a fonte de todo o bem, aleluia. O Deus de toda a esperança é a fonte da vida. E sabe, quem pratica a justiça segundo Cristo é justo. Nunca esqueça, praticar a justiça segundo Cristo significa em tudo imitar a Cristo, em todo o tempo procurar viver conforme os seus princípios. Sabe por quê? Porque quem pratica a justiça segundo Cristo é justo, aleluia. Igreja, as promessas divinas serão todas realizadas. Tudo acontecerá no momento oportuno de Deus. E qual é o momento oportuno de Deus, pastor? Eu não sei. O que eu sei é que existe um momento oportuno de Deus para cada coisa. Deus planejou você. Deus planejou o melhor para a sua vida. Deus planejou o melhor para a sua família. E o que é que Ele espera? Ele espera que estejamos diante dEle, com o nosso coração aberto. É por isso que Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Ninguém poderá impedir o agir de Deus, porque quem pratica a justiça segundo Cristo é justo. Amém? Fiquemos de pé, adoremos ao Senhor.